Nós queremos saber qual é o seu regime alimentar. Você gostaria de deixar de comer algo aí de origem animal, como carne, ovo ou até mesmo leite? Faria muita falta para você? E mais importante do que isso, será que faria falta para a sua saúde? Então mandem as suas dúvidas para o nosso WhatsApp, esse número que está aí na sua tela, 988846107, porque a nutricionista que já está aqui comigo no estúdio, a Camila Tavares, ela vai responder tudinho para vocês. Mas antes disso, vamos conhecer um regime curioso, o flexitarianismo. E eu ouvi dizer, inclusive, que surgiu junto com as redes sociais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos descobrir. Facebook, Twitter e Instagram dão voz a todo mundo. Hoje em dia, tudo pode ser exposto. E isso pode ser ruim e pode ser bom. Algumas causas sociais ganharam força depois da internet. Uma delas é o direito à vida dos animais. Quem defende que eles não devem servir apenas para saciar nossa fome, divulga notícias com dados, fotos e vídeos que impressionam. Gado vivendo em total confinamento. Aves sendo engordadas à exaustão. Sem falar dos silvestres, muitos deles já em extinção que continuam sendo caçados. Essa realidade já fez muita gente deixar de comer carne, totalmente. E faz algumas pessoas, ao menos, diminuírem o consumo. O objetivo é atingir os criadores e caçadores, fazer com que esse mercado não seja tão lucrativo, mostrar que se for para comer carne de animal torturado, é melhor nem oferecer. Tá aí, gente, tá explicado então que surgiu ali nas redes sociais esse movimento. Flexitarianismo, Camila, boa tarde para você. Boa tarde. O que é que quer dizer isso? De onde que surgiu essa palavra? Na verdade, ele é um termo que junta duas palavras, né? Junta o flexível com o vegetariano, daí ficou o flexitariano. O flexitariano. Sim. E aí você estava me contando que você atende em consultório, né? Você recebe ali as pessoas falando, eu quero parar de comer carne, eu quero... Mas isso já existe há muito tempo sem esse termo, né? Sem esse termo, exatamente. Então, é muito comum a gente ver isso. As pessoas não se sentem muito bem comendo carne ou querem, né, reduzir o consumo, mas não com esse termo. Eles falam, eu sou vegetariano, mas eu como peixe ainda, né? Se come peixe, não é vegetariano. Não é vegetariano, né? Então, entra mais ou menos aí. Tá, vamos explicar para o pessoal de casa qual que é a diferença que existe entre eles, né? Porque o flexitarianismo é essa flexibilidade que tem de você comer carne às vezes, ou, por exemplo, de você poder comer ovo e peixe. Explica isso pra gente. Na verdade, assim, a questão do flexitariano, existem autores, né, pessoas que falam que o flexitariano não existe uma quantidade exata, dias na semana, exatos em números, né, que as pessoas consomem a carne, mas que seja pelo menos uma redução em relação ao que ela fazia antes, né? Outros já dizem que para ser flexitariano, no máximo 3 vezes na semana você consome carne. Entendi. Então, o povo vai inventando regra. É um vegetariano que ainda consome alguns tipos de carnes, tá, né? Quem tá na quaresma, por exemplo, vai voltar a comer carne daqui a pouco também, então é flexitariano. Exatamente. É um pouquinho Ou tem gente assim, que gosta muito de sushi, por exemplo, né? Quer ser vegetariano, mas... ainda gosta muito de sushi e acha que é uma das coisas que não consegue tirar completamente, ainda consome, então é um flexitariano. Então tem ainda, ou gente que tem medo, né, corta por conta própria a carne, mas tem medo de ficar com alguma carência nutricional, então ainda come de vez em quando. Então existem vários casos assim. Entendi. Mas nesses casos todos, as pessoas optam por isso, elas escolhem comer menos carne ou não, né? Exato. Mas existe algum caso de dieta que a pessoa precisa restringir a carne, que ela não pode comer carne? Olha, na verdade, alguns médicos recomendam alguns tipos de doenças que não se consuma carne. Por exemplo, depende da linha também que o médico trabalha, às vezes recomenda que no câncer, por exemplo, evite o consumo de carne. Então, algumas doenças, assim, até pode ser recomendado. Não que exista uma regra de que não possa, né? Mas às vezes restringe quantidade também, né? Tá certo, então. Sobre o veganismo também, que a gente escuta muito falar, hoje parece que está em alta. Inclusive, de todas essas, Camila, acho que a gente pode dizer que existe um pouco de moda por trás, não existe? Existe.
Existem, claro, as pessoas que a gente sabe que seguem porque realmente não quer maltratar os animais, não quer comer um animal, né? Mas existe aí também o que vem por trás. Às vezes até para emagrecer, né? Para emagrecer. Sim, existem casos, assim, de que percebe emagrecimento, mas é claro, a gente vê que acaba perdendo... em vez de gordura, acaba perdendo massa muscular. E, claro, baixa o peso na balança, acha que está emagrecendo sendo vegetariano, né? Então, existe muito disso também. O que a gente pode dizer sobre isso? Emagrecimento e a relação com vegetarianismo ou veganismo. Tem a ver, não tem? O que a gente pode dizer sobre isso? Depende muito, tá? Em muitos casos, as pessoas acabam fazendo por conta própria, tirando as carnes, tirando as proteínas da alimentação e substituindo por alimentos ricos em carboidratos, por pães, por macarrão, por arroz, por massas, E daí acaba que não emagrece. Que engorda. Que até pode engordar, tá? Então, depende muito do caso, tá? Então, o que a gente tem que dizer é que precisa repor essa proteína da carne de alguma maneira. De alguma maneira, exatamente, é o ideal. A Ora Pronobis, que é aquela folhinha ali que está fazendo muito sucesso por ser rica em proteína. Sim. E isso, como a gente estava falando antes, tem que ter na dieta do vegetariano, do vegano, tem que achar formas de colocar proteína ali, porque ela é muito necessária para o nosso corpo, né? O que a falta da proteína pode causar numa pessoa? Então, desnutrição que a gente chama quando há perda de massa muscular muito severa, né? Porque a proteína ela é um nutriente de construção, que a gente chama. Então, formação de músculos, formação de cabelo, de unha, de muitas estruturas que a gente tem. Então, pode ocorrer, se houver muita perda de massa muscular, daí chega num ponto que a gente chama de sarcopenia, que é quando já perdeu demais. Sarcopenia, que chama? Que daí entra num quadro de desnutrição, né? Então, é perigoso. Questão de cicatrização também. Tem muitos que, assim que se tornam vegetarianos, nesse período de transição, acabam ficando doentes, né? Exato. A imunidade cai bastante também. Então, tem que tomar cuidado em tirar bruscamente sem orientação, né? Existe até uma polêmica muito grande em torno desse assunto com relação aos atletas, né? Porque muitos dizem, por exemplo, de crossfit, de funcional, desses que precisam ter uma alta performance, um alto desempenho, e eles falam que sem comer carne é impossível ser um atleta. O que a gente já está vendo hoje nas redes sociais, na televisão, enfim, que sim, é possível. Sim. Mas aí, batendo um papo aqui com a Camila, eu perguntei o seguinte. Uma pessoa que, por exemplo, não vai comer 150 gramas de carne, ela não vai comer, ela tem que repor isso, por exemplo, através do iogurte. Só que ela teria que comer muito iogurte, né, Camila? Então, assim, por exemplo, uma pessoa em 100 gramas de carne teria lá 35 gramas de proteína, né? Num iogurte, ele teria que comer 5, 6 potinhos de iogurte natural para conseguir chegar mais ou menos nessa quantidade de proteína. De carne. Isso ainda, os vegetarianos que ainda consomem, né, os lacto-vegetarianos que ainda consomem algum tipo de produto de origem animal, né? O vegano já nem comeria. O vegano nenhum. Aí o vegano, por exemplo, que não é nada de origem animal, nem roupa, nada que é produto, maquiagem testada em animal, nada de origem animal. Eles, por exemplo, têm que ficar aí na Ora Pronobis, eles vão ter que procurar outras formas, fontes, né? As leguminosas, que é a família dos feijões, grão de bico, lentilha, as oleaginosas ali da família das castanhas, das nozes, o tofu, que é aquele queijo de soja, né? Então, teria que ir buscando outras fontes de proteína. Mas é possível repor toda essa proteína só com esses? É possível, tá? Mas por isso que a gente orienta que busque orientação, né, de profissional para conseguir calcular, para o profissional conseguir calcular e dar esse aporte proteico pela alimentação e que não falte nada, né? Porque aí, claro, isso aí é alimentação natural, mas existem hoje as suplementações, né? Também, que você compra pronto lá na loja, já tem o suplemento com a quantidade de proteína que você precisa. Também é uma das alternativas, também daria para repor dessa forma por meio de suplemento. Maravilha. E o pessoal de casa está mandando mensagem, vamos ver o que chegou aqui pra gente de pergunta para Nutri Camila Tavares, a Ana. Com o tempo, eu percebi que a carne de gado me faz muito mal, principalmente assada. Tem como saber o porquê? Então, devido à própria proteína da carne, a carne em si, a carne vermelha, realmente ela tem uma digestão mais lenta do que a proteína do frango, do peixe, né? Então, só por isso ela já é mais de difícil digestão. E também carne assada, se for assada, também o próprio processo ali de cocção, de ali, né, que esquentar, de assar ela, também torna isso um pouco mais
mais lento. Então, por exemplo, uma carne moída, ela tem uma facilidade de digestão já maior porque ela já está quebrada, já tá moída ela já está mesmo, né? quebradinha a proteína, então é diferente, né, a digestão. Entendi. E às vezes a carne assada ali, até você fazer ela, digerir, o teu corpo aceitar aquilo ali demora muito mais. E tem a questão né? da gordura também, que às vezes está associado, né? Que às vezes já tem uma quantidade maior de gordura, que também torna mais lento, e daí... Mas é legal a gente falar que o vegetarianismo não tem nada a ver com isso, né? O vegetarianismo não é só pelo fato de, que nem agora a gente acabou de receber aqui, de fazer mal. Tem mais a ver com a questão animal, de proteção aos animais, do que mesmo, porque eu não gosto de carne. Aí se torna flexitariano, né? Daí seria o caso do flexitariano, que reduz pelo desconforto, né? Porque se sente mais confortável não comendo, mas não por uma questão de bem-estar animal. Tá. Né? Tem mais uma perguntinha? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Stephanie Nayara. Eu queria saber se eu poderia aderir ao vegetarianismo estando grávida. Olha, o ideal, Stephanie, é que você faça isso com acompanhamento profissional, né? Porque daí já está já não é só a sua vida, já tem uma vida a mais. Tem 2 vidas ali. E tem, né, todo o aporte proteico necessário, e não só as proteínas, o ferro, que tem lá na carne, por exemplo, a vitamina B12, então tem outros nutrientes também junto com essa questão aí da proteína, não só ela em si. Então, o ideal é que seja feito com acompanhamento. Até porque a gente não sabe em que mês de gestação ela tá. E às vezes pode ser, também não entendo nada, estou dizendo aqui, né, pela opinião. Pode ser que no meio da gestação ela decidir fazer essa transição não seja uma boa ideia. Não que uma pessoa que seja vegetariana que tenha problema de engravidar. Mas às vezes essa transição agora... não seria talvez o melhor momento, né? Tá certo, então. Então é bom, de qualquer forma, procurar seu médico. Quem mais aqui é a Lu. Se eu me tornar vegetariana de um dia para o outro, eu posso passar muito mal? Depende de que forma for feito isso, né? Se for, como a gente está conversando, muito bruscamente, sem colocar os nutrientes certos ali no lugar, pode acontecer de ficar muito fraca, de ficar com alguns sintomas de carências de nutrientes mesmo. Mas por isso, então, que tem que ficar atenta a essa questão de repor a proteína de uma maneira ou outra. Sim. Né? Tá certo, então, Camila. Obrigada pela sua presença aqui, por tirar as nossas dúvidas, dos nossos telespectadores também. Vou convidar você agora para assistir esse nosso próximo material, porque, gente, o vegetarianismo ele é muito comum também entre os famosos. Vamos conhecer, então, alguns. Xia é vegetariana desde os 13 anos de idade. Naquela época, já se preocupava com o bem-estar dos bichos, causa que sempre a acompanhou nos programas de TV. Bruna Marquezine acabou optando há pouco tempo, depois de pesquisar por uma dieta mais leve, que a deixasse à vontade com o corpo. O mesmo aconteceu com a modelo Ellen Jabor, que atribui a beleza do corpo a esse regime sem nenhuma gordura animal. A modelo Yasmin Brunet também, e faz mais do que apenas não comer carne. Tem um canal no YouTube para divulgar o tema. O vegetarianismo e o veganismo só podem trazer coisas maravilhosas para sua vida. Eu garanto que se você quiser fazer essa mudança, se você quiser parar de comer animais, vai ser a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. Hollywood também tem muitos adeptos e há muito tempo, como a estrela Michelle Pfeiffer e o astro Brad Pitt. Na nova geração, Miley Cyrus é o maior exemplo. Ela não só deixa de comer, como cria muitos animais em um sítio, e todos são de estimação.